Senhor é bom. Amém. 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 Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 12, e vamos ler o verso 5. Jeremias, capítulo 12, vamos ler o verso 5. Enquanto os irmãos procuram, poderei dizer alguma coisa acerca daquilo que nós vamos esmiuçar nesta manhã. A nossa vida, a vida que Deus nos deu, é uma vida de competição permanente. Todo momento, a toda hora, a todo instante, nós estamos a competir. Seja com coisas pequenas, seja com coisas mais ou menos, ou seja com coisas grandes. É uma competição permanente. Então nós a todo momento, a toda a hora, nós temos que vencer desafios. Nós temos que vencer desafios, talvez alguns de nós ao segundo, ao minuto, à hora, ao dia, ao mês, ao ano. A nossa vida é uma competição. E como competição tem grandes desafios. Alguns são mais curtos, outros são mais longos. Aquilo que nós podemos dizer que alguns são pequenos, outros mais ou menos e outros grandes. Porque nós vivemos e nos movemos em várias esferas ou níveis. Nós vivemos no nível ou na esfera física e terrena. É aquilo que nós vemos, é aquilo que nós tocamos, é aquilo que nós sentimos. Mas nós também vivemos desafios e competições na nossa alma. Estamos sempre a corrigir o nosso pensamento, é ou não é? Estamos sempre a corrigir as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Estamos sempre a corrigir coisas que nós sentimos na alma. E, por causa disto, nós temos que fazer decisões a toda a hora. A toda a hora. A todo momento nós temos que decidir fazer isto ou aquilo. Não é? E desta forma nós vamos ler aquilo que o profeta Jeremias foi um profeta em particular, se bem que todos, mas em particular o profeta Jeremias viveu um grande conflito, principalmente durante os 40 anos em que ele pregou a palavra de Deus. E então ele diz, a certa altura, o seguinte: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Desculpe, Jeremias 12:5. Jeremias 12:5. Palavra de Deus através do profeta Jeremias, que fala sobre desafios constantes que assolam a nossa vida, desafios constantes que nós sentimos hoje e agora, desafios, competições. Nós vivemos uma vida de competição e desafios. E quero-vos dizer, irmãos, que desde que a igreja é a igreja, e nós podemos olhar, e somente olhar e ler em casa, a vida da igreja primitiva era feita de desafios, a toda a hora, a todo instante.
Mas a toda a hora e a todo instante, eles pregavam a palavra de Deus, tal e qual como nós hoje continuamos a pregar a palavra de Deus, a proclamar a palavra de Deus, a mensagem de esperança para o mundo e para cada um de nós. Então a palavra que ela é pregada, a palavra que ela é proclamada, ela produz sempre sinais, prodígios e maravilhas. A palavra de Deus, quando ela é proclamada, nós sempre vimos sinais, prodígios e maravilhas. No tempo da igreja cristã, chamada igreja primitiva, nós sempre vimos sinais, prodígios e maravilhas. Ainda hoje eu vejo sinais, prodígios e maravilhas. Temos ouvido, ultimamente, vários testemunhos de sinais, prodígios e maravilhas. E muitos outros ainda estão a chegar para contar. Deus está connosco. Nós estamos a proclamar a palavra de Deus. Jeremias era um homem que teve um desafio, ou vários desafios, podemos dizer assim, durante 40 anos. Proclamava a palavra de Deus. E era um grande desafio, sabe? Proclamar a palavra de Deus e não ver nada. É um dos maiores desafios. É nós proclamarmos e proclamarmos e proclamarmos e não conseguimos ver nada. E este foi um dos grandes desafios do profeta Jeremias. Proclamar, proclamar, proclamar. Até que ele diz: se te fadigas, se te cansas, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com aqueles que estão a cavalo ou com os cavalos, com a força dos cavalos? Se nós nos sentimos cansados com coisas pequeninas, como é que nós vamos vencer as coisas grandes que estão a vir? Proclamando, proclamando, proclamando a palavra de Deus. Porque quando nós proclamamos sempre a palavra de Deus, além de prodígios, sinais e maravilhas, também há alguma coisa que acontece. Há decisões e há pessoas que tomam partidos. Eu gosto mais daquele pastor, eu gosto mais do outro pastor, eu gosto mais daquela igreja, eu gosto mais da outra igreja. Mas esta história não é de agora. Já existia no tempo da igreja primitiva. A certa altura, o nosso apóstolo Paulo diz que uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas. E quem é de Cristo? Desafios constantes. Quer nos profetas do Antigo Testamento, quer na igreja que rompe pelo Novo Testamento. Nós proclamamos a palavra de Deus, nós vemos sinais, prodígios e maravilhas e temos que tomar decisões, porque há sempre quem toma partido por A, B ou C. E nós temos que tomar decisões. Porque a palavra de Deus, ao ser pregada, ela produz sinais, prodígios, maravilhas, produz decisões, produz também partidarismos e produz também, por outro lado, tumultos, perseguições e grandes competições. Muitos são perseguidos, muitos são colocados nas prisões, muitos são mortos. Em alguns países, alguns não podem sequer abrir a boca, mas eles continuam. Por outro lado, outros estão num campo de competição para mostrar aos homens e não a Deus qual é a igreja maior ou a igreja mais pequena. Um mundo que nos desafia, um mundo leva-nos
muitas vezes para esferas de competição. E Jeremias diz: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo ou com cavalos? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Por isso o salmista, no Salmo 20, verso 7, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, e espero que seja nós, porém, nos gloriaremos no nome do nosso Deus. Meu irmão, não há outro jeito. Não há outra saída. Não é confiar no nosso braço, não é confiar nos nossos recursos, não é confiar nos nossos diplomas, não é confiar nas nossas formações, não é confiar naquilo que nós adquirimos. Não, é confiar em Deus. Porque só se a nossa confiança estiver colocada em Deus, é que nós podemos prosseguir. Então, nós temos que ter algum cuidado com as circunstâncias ao nosso redor. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós sentimos. Não é? O salmista também diz que enganoso é o coração. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós sentimos. Muitas vezes, ainda há pouco eu estava a falar com a minha irmã, nós temos que orar uns pelos outros. Porque às vezes aquilo que nós sentimos não está correto e nós temos que corrigir. E nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que ter cuidado, acima de tudo, com a mensagem que nós estamos a ouvir. Que mensagem é que nós estamos a ouvir? A mensagem que o mundo quer transmitir ou a mensagem da palavra de Deus? Que mensagem é que eu estou a observar, a apanhar? Que mensagem é que eu estou a permitir que entre dentro da minha vida? Que mensagem é que eu digo, sim, eu quero essa mensagem? Qual é a mensagem que está a entrar na nossa alma? Qual é a mensagem? Então nós temos que ter cuidado com as mensagens que chegam até nós. Porque nós vivemos em dias turbulentos. Nós vivemos em dias trabalhosos, como diz a palavra de Deus. Nós vivemos em dias que por vezes nós sentimos que o nosso ânimo vai abaixo, cansados, exaustos, sem energia, com as baterias quase descarregadas. O cansaço às vezes é a demonstração das limitações do nosso estado humano. Quantas vezes nós não sentimos exaustos, cansados, desgastados? Mas temos que ter cuidado com aquilo que nós sentimos. Temos que ter cuidado com as circunstâncias ao nosso redor. Temos que ter cuidado com a mensagem que nós estamos a ouvir. Quantas vezes dizemos, não aguento mais? Quantas vezes já dissemos isto? Não aguento mais. Está vivo, não está? Então é porque aguenta mais. Há aquela expressão, enquanto há vida, há esperança. Então, se alguma vez disse eu não aguento mais e está vivo, é porque ainda há esperança. Então, se nós alguma vez dissemos eu não aguento mais e continuamos vivos, é porque aguentamos sim. É porque temos a capacidade de Deus. É porque Deus está em nós. Amém? Não vamos permitir retrocedermos na nossa vida. Não podemos permitir voltar atrás. O próprio Senhor Jesus, a certa altura, disse: quem olha para trás, quem fica lá atrás, enfim, todos nós sabemos o resto.
Não fique a olhar para trás, porque alguém na história do Antigo Testamento olhou para trás e ficou automaticamente transformada numa estátua de sal. Até hoje, sabia? Até hoje. E já passou muito tempo. Então, não permita parar ou retroceder na vida. Não desista dos projetos. Não declare falência nos sonhos que Deus lhe deu. Não sepulte a esperança. Não seja a favor do aborto. Estou a falar no aborto espiritual. Não! Siga em frente. Tal e qual como nós estamos a dizer. Certamente durante 40 anos, o profeta Jeremias muitas vezes se sentiu fraco, impotente, sem resposta. Mas ele confessou a Deus o seu cansaço. Ele confessou a Deus a sua fragilidade. Ele apresentou a Deus a sua queixa, a sua indignação em relação àquilo que estava a acontecer relativamente ao povo de Deus. A questão não é vir os problemas. A questão não é sermos apertados pelas circunstâncias. Qual é a questão? A questão é que reação nós tomamos perante as situações que são apresentadas perante cada um de nós. Que reação é que nós tomamos? Essa é que é a grande questão. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, temos questões para resolver. Mas qual é a reação que nós tomamos? Neste texto, nós encontramos que há uma situação que Jeremias não estava sozinho. Vocês já repararam no texto? Ele fala, em primeiro lugar, ele fala para cada um de nós. Diz: se te fadigas correndo com homens, logo, está a falar não correndo com um homem, mas correndo com homens. Como poderás competir com os que vão a cavalo? Está a falar que ele não está sozinho. Há mais pessoas envolvidas. Então esta corrida, ela cita outros que vão a pé e cita outros que vão a cavalo. O Senhor está a anunciar através do profeta um grande desafio. O desafio para sairmos da média da mediocridade. Não temos que viver no suficiente. Às vezes o suficiente é medíocre. Muitas vezes nós pensamos, é suficiente. Não! Isso é uma posição medíocre. Nós devemos viver em excelência, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Amém? Então, na nossa vida, nós sempre vamos encontrar desafios. Na nossa vida, nós sempre vamos lutar. Na nossa vida, nós temos que trabalhar e guerrear para atingir certos alvos que Deus nos tem dado. E nós temos que saber que os desafios, os problemas, as dificuldades, elas serão vencidas pelo poder do nome de Jesus. Deus tem dado a cada um de nós estratégias para sairmos de qualquer circunstância. Deus não evita, atenção, isto é muito importante, Deus não evita que nós entremos nas circunstâncias, mas Deus faz-nos vencer no meio das circunstâncias. Amém? Por isso é que o salmista disse certa vez: ainda que eu ande, onde? No vale da sombra e da morte, eu sei que tu estás comigo.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Então Deus não evita que nós passemos pelo vale da sombra e da morte. Mas Ele está connosco. Amém. Ele está connosco. Amém. Então nós não temos que lutar contra pessoas. E essa é uma grande tendência. Alguma coisa corre mal, nós apontamos logo o dedo. A culpa é da A, B ou C. É mais fácil culparmos alguém, não é? Mas a Bíblia nos diz o seguinte. Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo, capítulo 10, versos 3 e 4, não andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, meus irmãos, quando nós vemos circunstâncias ao nosso redor, nós temos que guerrear no nível, na esfera espiritual. Não na esfera física ou terrena, mas nós temos que guerrear na esfera espiritual. Porque só nós somos realmente vencedores se nós vencermos na esfera espiritual. Porque se nós não vencermos na esfera espiritual, nós não vencemos na esfera física, terrena e social. Então, quando nós enfrentamos problemas, perseguições, não devemos combater contra as pessoas. Esta é uma tendência humana, não é? Apontar sempre o dedo. O problema é deste, é daquele outro. Não podemos culpar ninguém, nem podemos voltar atrás diante dos desafios. Desafios humanos, fala-nos de homens que vão a pé. Desafios humanos, fala-nos de homens que vão a pé por cansaço ou acomodação. Nós temos que vencer também os cavalos, os homens que vão a cavalos. Temos que combater e vencer na esfera espiritual as hostes espirituais da maldade que atuam onde? Nas regiões celestiais. Nós não podemos ficar cansados com coisas pequenas. De contrário, não vamos conseguir vencer as coisas grandes. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Amém? Devemos levar a batalha sempre para o campo espiritual e não para o campo ou esfera natural. Se tentarmos lutar na esfera terrena ou física, mais depressa nós vamos ficar cansados. Eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu faço assim, eu faço assado, faço cozido, faço frito. E ficamos exaustos. Nós temos uma arma, e nós podemos dizer uma arma bélica contra as situações, que vence no campo espiritual. Todos nós temos uma grande arma. Sabem qual é? O nome de Jesus. O nome de Jesus. Porque está escrito, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Então nós declaramos nesta manhã que toda a circunstância, todo o nome que se nomeia, dobre os joelhos ao nome de Jesus. Nestas vidas aqui presentes, nestas famílias aqui representadas, nós declaramos que ao nome de Jesus, toda a situação dobre o joelho. Ao nome de Jesus, no nome de Jesus, nós temos condições para vencer. No nome de Jesus, homens de Deus do passado venceram. No nome de Jesus,
No nome de Deus Altíssimo, nós conseguimos vencer. Certa vez, Davi disse: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E nós devemos vencer no nome do nosso Deus. Amém. Por isso é que Jeremias estava a dizer: se te fadigas com coisas pequenas, como é que vais vencer as coisas grandes? Então nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que este moço Davi, ainda muito novo, ele sabia o segredo. Ele sabia em quem podia se refugiar. Ele sabia que poderia proclamar esta palavra: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E nós, como soldados de Cristo, temos que estar sempre preparados para todos os momentos que vêm à nossa vida. Amém? Amém. Meus irmãos, não vamos lutar contra coisas que não têm importância. Eu costumo dizer que não devemos dar importância àquilo que não tem importância. Perceberam? Não dê importância àquilo que não tem importância. Dê importância ao nosso Deus. Porque o nosso Deus está connosco. Então a nossa fé, a nossa confiança tem que estar depositada em Deus. E não pode estar depositada em coisas terrenas, em coisas físicas. A nossa confiança não pode estar depositada na nossa força, no nosso dinheiro, nas nossas posses, na nossa influência. Não! A nossa confiança tem que estar depositada na palavra de Deus, do nosso Deus. Só confiando em Deus é que nós vamos vencer as várias turbulências que vêm até nós. Só confiando em Deus é que nós, mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, nós vamos tomar consciência. Porque tudo isto aqui, nós estamos aqui de passagem, amém? Nós estamos de passagem. Então tudo isto é ilusório, tudo isto é passageiro. Nós estamos só aqui um tempo, porque Deus determinou que durante um tempo, e determinou um propósito para cada um de nós, durante um tempo, temos um propósito para esta vida: ajudar alguém. Ontem eu estava a ouvir uma conversa de um homem, que o homem diz que Deus o salvou para ele ajudar pessoas, seja qual for a situação. E aquele homem ainda não entendeu muito bem a profundidade das palavras que ele preferiu. Mas ele diz: eu tenho um propósito na vida. Eu venci a morte porque há um propósito. E vou usar esse propósito para ajudar pessoas. Então vou canalizar as forças para as lutas certas. Vou canalizar as forças usando as armas certas. Porque nós, diz a Bíblia, somos mais do que vencedores. Nós não somos somente vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Quando nós vimos o pódio, não é? Em que vimos o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar, a Bíblia não fala que nós ficamos em primeiro lugar. A Bíblia fala que nós ficamos acima do primeiro lugar, mais do que vencedores. Mas para isso temos que aprender a lutar, temos que aprender a reagir, temos que aprender a ter consciência do nível da esfera onde nós vivemos. Queremos vencer? Então temos que viver na esfera espiritual. Temos que declarar e pregar na esfera espiritual. Amém? Por exemplo, se nós olharmos para o capítulo 14 de Atos, nós vemos que os apóstolos, eles pregavam o Evangelho e eles viviam na esfera espiritual.
mas eles experimentavam grandes desafios. Eles viam os sinais, eles viam os prodígios, eles viam as maravilhas. No entanto, eles tinham que tomar decisões, porque uns queriam ir para um lado, outros queriam ir para outro, ou alguém queria tomar um partido de um partido. É como hoje, não é? Há muitos partidos, anda tudo partido e ninguém fica inteiro porque está tudo partido, não é? E porque está tudo partido, ninguém se orienta. Então a palavra de Deus, ela produz sinais, prodígios e maravilhas. Os apóstolos, por exemplo, neste texto que eu mencionei, eles foram perseguidos. Eles foram escorraçados. Mas, no entanto, eles continuaram a sua decisão de proclamar a palavra de Deus e continuaram a ver sinais, prodígios e maravilhas. Porque a fé, no fundo, o que é que eu quero dizer com isto tudo? A fé é continuar, independentemente daquilo que eu sinto ou daquilo que eu vejo. A fé é continuar, independentemente daquilo que eu vejo ou daquilo que eu sinto, ou das circunstâncias à minha volta. A fé continua em frente. A fé faz-nos andar sobre as águas. A fé. Fé não é fezada, sabia? Fezada é uma coisa qualquer que os homens inventaram. Fé é confiar em Deus. É colocar os nossos olhos em Jesus, porque somente Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, vamos tomar consciência que Deus está connosco e que nós podemos vencer tanto os desafios pequenos, médios ou grandes. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.